Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Borba e vamos agora resolver mais uma questão de física. Vamos lá? Questão número 1. Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso de 5.000 newtons. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria. Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ, tal que seno de θ é igual a 0,60 e o cosseno de θ é igual a 0,80. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale: letra A, 0,55, letra B, 0,15, letra C, 0,30, letra D, 0,40 ou letra E, 0,75. Pessoal, lembrando que o coeficiente de atrito ele é um valor sem dimensão, tá? Ele é apenas um número. Então vamos partir aqui para a nossa resolução do problema. Tá? Os dados são o peso do bloco 5.000 newtons, seno de θ 0,60 e o cosseno de θ igual a 0,80. Tá? Então, a partir do nosso diagrama, nós podemos reconhecer as componentes da nossa força peso, que é a força que atua sobre o bloco. Uma vez que esse bloco está submetido a uma inclinação do ângulo θ, nós podemos considerar aqui como se fosse um plano inclinado, pessoal. Tá? O que faz com que esse bloco não escorregue, de fato, devido à força Px, componente da nossa força peso, né? É a nossa força de atrito estática. Né? Ela é contrária ao movimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar essas forças através da nossa dinâmica, ou seja, segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante que atua sobre uma partícula, né, ou no caso aqui sobre o nosso bloco, ela é igual a massa vezes a aceleração. Mas se esse bloco está em equilíbrio, ou seja, está paradinho, estático, ou também em velocidade constante, que não é o caso, né, a nossa força resultante ela é igual a zero. Quer dizer que a nossa componente Px é automaticamente igual à nossa força de atrito. Tá? São as forças que podem, de fato, gerar movimento na direção do plano inclinado. As forças componentes Py e normal sempre vão se anular nesse caso. Tá legal, pessoal? Então, a gente pode relacionar essas forças da seguinte forma. Componente Px automaticamente igual à força de atrito devido ao bloco estar em equilíbrio. Galera, a nossa componente Px ela é dada pelo valor do peso vezes o seno do ângulo de inclinação θ. Tá? A nossa força de atrito, portanto, por definição, será nosso μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes a nossa normal. Tá? Então, pela figura, o que a gente pode observar? A gente pode observar, como eu já comentei, que o meu Py, a nossa componente vertical aqui, ela é igual à nossa força normal, que nada mais é do que a componente cosseno de θ. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos substituir essa relação nessa equação anterior aqui para calcular o nosso μ estático. Então, vamos lá. P vezes o seno de θ será igual ao μ estático vezes a normal, que é P vezes cosseno de θ. Então, para calcular o nosso μ estático, nós vamos passar esse termo P cosseno de θ dividindo P seno de θ. Esses pesos aqui podem ser cancelados, pois são iguais, tá? Então, nós vamos ter nada mais nada menos do que a razão entre o seno e o cosseno de θ, que são valores dados na nossa questão, né? Então, 0,60 dividido por 0,80, que nada mais é do que 0,75. Perceba aqui que nós não precisamos utilizar o peso do bloco, né? O nosso coeficiente de atrito estático, ele independe do valor da massa e do bloco, ou até mesmo do peso. Tá legal, pessoal? O nosso gabarito é, portanto, a letra E, 0,75. E a gente encerra aqui a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Fiquem bem e até a próxima.
Tchau, tchau.